Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e essa é a segunda parte de Parecências Físicas e Morais. A gente está na pergunta 215, as perguntas 207 a 214 estão no nosso vídeo anterior. Então, continuando, dando sequência, pergunta número 215. O que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E a resposta? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio de que lhes é próprio. Então, é bastante interessante, já que a gente tem, comparando, a gente consegue localizar e dar certas características, certos adjetivos para cada povo, né? Um povo é mais afetuoso, o outro é um pouco mais duro, um pouco mais racional, trabalha muito melhor com algumas questões, outro com outras questões. Quer dizer, cada povo a gente consegue diferenciar, mesmo olhando numa região um pouco menor, como a gente quando olha para o Brasil. O carioca tem algumas características, o paulista tem algumas características, o rio-grandense, sul-rio-grandense tem outras características, o mineiro tem outras características. Quer dizer, o que dá essa semelhança dos povos, já que quem se manifesta é o espírito, é que aquele conjunto de espíritos que convivem numa mesma região tem uma certa tendência natural de reencarnarem por várias vezes naquela região, junto daqueles que lhes são caros, dos que são próximos, dos que são simpáticos. Cada região naturalmente atribui certas características por conta das características físicas da região, né? De ser mais frio ou menos frio, mais quente, ou de ter mais propício para uma alimentação mais baseada em batata, por exemplo, e outra em peixe. Então, cada região traz certas características. Na medida em que aquele ser vai revivendo naquelas regiões por várias existências, né, próximo daquela comunidade, ele tende a ir assimilando para si uma característica que é a característica daquele povo. Parte é trazida na herança que pais trazem para filhos, na medida em que os filhos nascem dentro de certos costumes e acostumam com certos costumes, mas parte dessas características também é herdada pelas vivências anteriores. Então é bastante natural que um povo tenha certas características próprias. Na medida em que a gente vai se desenvolvendo como humanidade, começa a ficar cada vez mais comum essas misturas que acontecem dentro do próprio globo, né? Eu mesmo sou fruto dessa mistura. Meu pai era de Portugal e minha mãe da Itália, e vieram se encontrar no Brasil. Então, qual era a minha existência anterior? Sei lá, faço a mínima ideia, né? Mas acabou acontecendo. E cada vez mais, isso pela própria globalização e pelas facilidades das viagens internacionais que vão acontecendo, começa a perder um pouco essas características regionais, já que toda grande cidade hoje basicamente é muito semelhante, né? Todos os grandes centros urbanos são muito parecidos, porque dispõem de uma mistura de raças bastante grande,
uma mistura de culturas bastante grande e acaba criando uma cultura da vida urbana e que acaba sendo bastante comum nas grandes cidades. Bom, em geral, isso vai acontecendo, então as características de cada povo está muito nessa questão das existências contínuas que vão acontecendo numa determinada região com o mesmo grupo de pessoas e que atribui certas características, que são as características daquele povo. Dadas essas questões, eu tenderia a arriscar que num futuro, talvez não tão distante, a gente como humanidade vai se parecer muito, vai ser cada vez mais próximo um do outro, já que a gente troca muita informação, a gente troca muita cultura e a gente aprende a gostar, por exemplo, de pratos que são pratos de outras regiões e frutas que são de frutas de outras regiões. Então o mundo começa a virar uma casa só. Isso é bastante interessante porque também acaba desenvolvendo no ser uma simpatia maior. A gente vai aumentando o grau de simpatia. Então, enquanto a simpatia era só regionalizada, naquela família, naquela aldeia, naquela circunscrição regional que era menor, a gente agora começa a ter o mundo como uma grande aldeia. Isso é bastante interessante, porque o sentimento de fraternidade aumenta também. Então tem uma certa tendência de a gente começar a se enxergar como humanidade, como sendo uma coisa só, né? Isso favorece bastante o desenvolvimento dessas questões, na medida em que o outro passa a não ser mais diferente, não igual a você, né? Continuando, pergunta 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E a resposta: isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ele ocupe, até que num aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu. Como várias existências trazem para a gente cenários diferentes, situações diferentes, a gente é levado a conviver em situações bastante diversas de uma vida para outra. Lógico que o espírito sendo o mesmo, algumas características a gente traz para essa existência. Fora o esquecimento que a gente tem das vidas anteriores, porque a gente normalmente não traz para essa existência conhecimentos anteriores, a não ser certas inclinações, como, por exemplo, pré-conhecimentos do contato com a música, ou com facilidade para as artes, ou para a matemática, que são ganhos alcançados pelo espírito em situações anteriores. Tratos de convivência são menos frequentes de acontecer, a não ser quando dessa consequência dos povos, como se havia falado antes. Mas o ser pode, em algumas circunstâncias, trazer aquela situação para a vida presente. Não é raro de você conhecer pessoa que às vezes, mesmo tendo uma existência, uma vida bastante simples e às vezes falta até de possibilidade de educação, né? De educação, digo, educação escolar, né? De ter possibilitado de fazer muitos cursos. Às vezes pessoas que você encontra bastante simples têm um trato bastante fino na questão do trato com as outras pessoas. São pessoas que, embora com um palavreado muito simples, são muito educadas, o que denota que aquela pessoa tem um certo aprendizado anterior. Isso pode vir por conta de existências anteriores, onde já se tem alcançado um certo nível de desenvolvimento, ou tem a possibilidade, algum tipo de estudo, e que traz para essa existência uma certa facilidade. Pessoas que você conhece que, embora sejam de formação muito simples e que não tenham nem feito escola, às vezes são muito engenhosas e conseguem inventar objetos do dia a dia que facilita a vida, que faz com que as coisas se tornem muito mais fáceis. Então você percebe ali que existe um pré-conhecimento, existe um conhecimento anterior. Não é só uma questão, como alguns tentam a dizer, de ter um cérebro privilegiado, de ter acontecido nesta vida que a construção casual
da estrutura cerebral tenha tido uma certa característica que possibilite que ele seja bom em matemática, por exemplo, ou que ele tenha facilidade com artes, né? Que seriam os dons natos. A gente sabe que isso não acontece, isso é um ganho do espírito, é uma conquista do espírito em existências anteriores e que traz para essa existência aquilo de uma certa maneira não consciente, mas são ganhos que acontecem e a pessoa se mostra com muita facilidade em certos ramos, em certas atitudes. Pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço das suas existências, nas suas existências posteriores? Bom, antes de ver a resposta do Livro dos Espíritos, dá uma olhadinha, tem um trechinho que eu separei de um caso da reencarnação de Ian Hagedorn. Esse caso faz parte de um documentário antigo que foi publicado pela Discovery, que você pode encontrar trechos desse documentário muito facilmente no YouTube. Esse documentário chamava Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas. Você pode encontrar isso no YouTube em vários trechos lá, ou às vezes até conseguir localizar o documentário inteiro. Esse documentário mostra várias experiências com estudos de alguns cientistas que buscavam entendimento da compreensão da reencarnação ou não, se ela existe ou não. Então, e ele é bastante interessante também porque ele tem as duas posições. Tem a posição daqueles cientistas que, estudando os fenômenos, advogam a existência da reencarnação, e também tem aqueles que, estudando os mesmos fenômenos, advogam da não existência da reencarnação. Então dá dois pareceres diferentes para mesmos efeitos estudados. É bom, interessante para que a gente olhe e tire as nossas próprias conclusões. Lógico, nossa tendência, por espíritas que somos, é de conseguir enxergar ali a reencarnação, mas é interessante olhar o lado oposto também. Quais são as ideias que aqueles que são contrários ao processo da pré-existência da vida, do espírito, colocam. É bastante interessante. Dá uma olhada. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Jim está prestes a visitar desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido policial em Nova York, morto em tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. They were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagedorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia.
Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath, and they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby, and he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Or 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me, and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, Yes. even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas?
There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to, but I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Bom, então, continuando com a resposta do Livro dos Espíritos, né? Então a pergunta era: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços de suas existências nas existências posteriores? A resposta: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. A gente viu pelo vídeo que, de maneira geral, as características anteriores não se refletem no corpo, porque senão a gente teria, todo mundo nasceria com muita história, né? Mas em alguns casos especiais, como desse documentário, como desse efeito, algumas alterações no perispírito são tão danosas, são tão complicadas, tão destrutivas, ou são tão impressionáveis do ponto de vista da memória do espírito, que ele às vezes traz para a existência seguinte impressões dos efeitos da vida passada. Então, pode acontecer sim, como a gente percebe no vídeo, amplamente documentado, o caso desse garoto, que traz as experiências da vida passada, além da memória, que também é um fato que também não é comum de se acontecer, mas memória das vidas passadas, à medida em que ele sabe recordar em que situação que ele estava, que ele era pai da que hoje é filho, é a mãe dele. Então essa situação toda está muito ali. Não é comum, como a gente viu. Em outros casos que está nesse documentário, também existe o pré-conhecimento da vida anterior, mas de novo, não é fato geral. São fatos isolados, mas às vezes sim, a memória fica presente e às vezes sim, o corpo físico traz impressões de vidas passadas, embora não seja a regra geral. Continuando, sem dúvida que este é unicamente matéria, o corpo, né? Porém, nada obstante se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, o que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. É bastante comum, né? O amor que às vezes o próprio rosto fala, que os olhos demonstram, né? Faz com que a pessoa não se mostre tão feia quanto traços físicos que ela tenha, da mesma maneira o contrário. Pessoas que são belíssimas e que podem, por conta da sua rudeza espiritual, da sua maneira de trato com as outras pessoas, acabarem se tornando feias ou não tão belas assim. Né? A beleza nessa situação não é um caráter só estético, físico. Né? Continuando, poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sobre um exterior disforme. Sem que haja pronunciada parecência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nenhuma relação especial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com que se revestiu na encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa deste, for absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. É lógico,
A gente sabe que uma das questões, uma das provas pela qual o espírito passa é também a situação da beleza, né? A beleza física, a maneira como se mostra o ser encarnado, além de ser uma herança dos pais, então é lógico que pais bonitos normalmente tendem a ter filhos bonitos, isso é característica normal, né? Por conta das heranças dos traços fenótipos. Mas a gente sabe que para o espírito também algumas vezes passa por algumas provas, tanto a prova da beleza, de ter uma beleza que pode atrapalhar ou ajudar no desenvolvimento da sua existência, daquilo que está no planejamento kármico, né? Já que a gente sabe que a sociedade favorece bastante mais aqueles que são os mais belos, né? Eles têm as portas mais facilmente abertas. Haja visto as entrevistas de emprego, né? Que sempre se solicita boa aparência, né? Ninguém solicita má aparência para o emprego, né? Então, sinal de que a beleza sempre conta a favor do indivíduo que a possui. O fato de ter uma beleza e que favorece o indivíduo que a possui pode significar um ganho para esse ser, na medida em que algumas portas se abrem mais facilmente, como pode significar também uma perda, na medida em que a beleza passa a ser uma prova também a ser alcançada. Por outro lado, a gente viu alguns casos, por exemplo, a beleza pode ser uma prova ou a falta completa dela, e às vezes a falta completa dela, que também traz prejuízos no sentido de ser descartada da sociedade ou ser deixado de lado, faz com que aquele ser às vezes desenvolva características que estão mais ligadas à amabilidade, a se tornar mais agradável às outras pessoas, que faz com que ela, para poder ser aceita, né? E por conta dessa não beleza ou dessa feiura, vamos dizer assim, ela acaba desenvolvendo certas características que auxiliam no seu desenvolvimento espiritual, de maneira que ele possa mais para frente, numa outra existência, né? Não ter tanta importância a questão do quanto é belo ou não é belo, porque já venceu esse problema, venceu essa dificuldade, né? Continuando. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhes imprimem ao semblante físico e até ao conjunto das suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão de grandeza e da dignidade, enquanto sobre o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente o da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas de tal meio, de modo que há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes. Essas características que a gente já comentou. Às vezes o ser vem com uma dura existência, mas pelo fato de ter desenvolvido certas características, por exemplo, de relacionamento social, quando nessa existência, às vezes mais dura, consegue galgar novamente aquilo que já tinha anteriormente, se estabelece de uma maneira muito tranquila, sem grandes problemas, porque já era o seu meio natural, né? Então, tudo sempre a mesma questão. Assim, os cenários que são desenhados para a encarnação presente são aqueles necessários para o desenvolvimento do espírito. São aqueles que você precisa de prova e de experiência para poder galgar, para poder ganhar certas virtudes que eles são necessárias para o desenvolvimento. De uma maneira geral, a gente sabe que o nível de beleza que o ser tem, de uma maneira grande, está muito relacionado também ao grau de adiantamento do espírito. Como é que a gente pode comparar isso? Se a gente imaginar como eram os homens no tempo das cavernas e como somos hoje, né? A gente vai ver que hoje a gente é muito mais bonito do que era naquela época, né? Por quê? Porque os traços eram muito mais rudes, eram muito mais primitivos, porque assim a natureza requeria. Quanto mais desenvolvido o ser, mais sutil e mais suave ele vai ficando. Mais suaves vão ficando as suas silhuetas, as feições.
Por outro lado, vai perdendo em materialidade, vai perdendo, vai ficando cada vez mais frágil, porque depende menos da matéria e mais da sutileza. Então, quanto mais desenvolvido o espírito, mais diáfano, mais delicado vai ficando. É um processo natural de desenvolvimento que a humanidade vai passando. Então, há-se de imaginar que seres que tenham uma evolução espiritual maior do que a nossa, amigos, irmãos nossos que morem em outros lugares, em outros planetas, em outras esferas mais avançadas, tenham uma sutileza nos traços muito maior do que aquelas que nós temos na vivência aqui na Terra, mas que são naturais das conquistas alcançadas pelo Espírito. Logicamente, voltando, dada a gradação de cada um precisa ter nos cenários que eles são propostos para o seu desenvolvimento pessoal. Assim, mesmo o feio aqui nesse momento, nessa existência na Terra, ainda assim ele tem traços muito mais delicados do que o homem do Neandertal, que estava lá no tempo no homem das cavernas, né? Ainda assim ele é mais apurado, mais delicado. E mais seremos, na média, no geral, na medida em que a gente for passando para esferas de desenvolvimento maiores. A gente fica por aqui e a gente continua no próximo encontro com mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Até lá!